Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Números, do capítulo 12 ao 15. Chegamos agora a uma das partes mais instrutivas e ao mesmo tempo mais tristes da peregrinação no deserto. Nós veremos a manifestação do coração rebelde do ser humano e as graves consequências da incredulidade. O tópico que nos guiará é o perigo da incredulidade e da rebelião. Vamos aprender que a rebeldia contra as autoridades estabelecidas e o medo diante das promessas de Deus são pecados graves que nos impedem de desfrutar do descanso que o Senhor preparou para o seu povo. A narrativa começa com uma crise familiar e eclesiástica. Miriam e Arão se rebelam contra a autoridade de Moisés. Deus responde ferindo Miriam com lepra, demonstrando que tocar na autoridade que ele constituiu é tocar em seu próprio governo. Logo em seguida, nos capítulos 13 e 14, nós temos o episódio trágico dos espias. 12 homens foram enviados à terra prometida. 10 voltam com um relato de medo. Eles colocam o foco nos problemas, nos gigantes, nas muralhas. 2 desses espias, Josué e Caleb, confiam na promessa. O povo decide acreditar no medo ao invés de acreditar em Deus e no relato de Josué e Caleb, planejando inclusive a volta para o Egito. O pecado da incredulidade atrai o juízo divino. Por isso, aquela geração não entrou na terra prometida. Eles morreram no deserto. O capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da perseverança dos santos, nos lembra que a perseverança não é uma jornada automática, mas uma graça que é testada no meio do deserto. A queda daqueles que pereceram no caminho é um alerta solene de que a fé genuína é essencial para perseverarmos até o fim. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 129, quando detalha o 5º mandamento, nos ensina que o nosso dever é honrar e obedecer aos nossos superiores, sejam eles civis, eclesiásticos ou familiares. A palavra de Deus nos ensina que toda autoridade legítima procede de Deus. O breve catecismo de Westminster, nas perguntas 63 a 66, reforça que a preservação da honra e o cumprimento dos deveres para com os superiores é um reflexo direto da nossa submissão ao Senhor. Rebelar-se contra o líder que Deus estabeleceu é uma rebelião contra o próprio Deus. A incredulidade do povo em Cades Barneia aponta, por contraste, para Cristo como nosso único descanso e autoridade suprema. O autor de Hebreus, no capítulo 3, no verso 19, ele é categórico quando ele afirma que aquela geração não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Moisés não pôde introduzir o povo na terra, mas Jesus Cristo é aquele que nos toma pela mão e nos conduz ao descanso eterno. É Ele quem vence os gigantes do pecado. Ele venceu a morte que nos impedia de avançar. A rebelião de Israel contra Moisés é a imagem da nossa rebelião natural contra o senhorio de Cristo. Mas, enquanto o povo murmurou, Cristo obedeceu perfeitamente. Jesus se submeteu à autoridade do Pai em tudo, tornando-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. A nossa fé não é apenas um sentimento, mas uma confiança ativa na autoridade daquele que governa o universo e prometeu que nos levaria ao nosso lar. Então, qual o desafio prático para a nossa vida no dia de hoje? Primeiro, honre as autoridades constituídas. Precisamos honrar nossos pais,
pastores, presbíteros e até mesmo nossos governantes civis. Lembre-se, a sua obediência, ela é nos limites da palavra de Deus. E esta obediência é a prova da sua submissão ao Deus que colocou essas autoridades naquele lugar. Honrar a autoridade é um ato de adoração. Segundo, combata a incredulidade olhando para as promessas. Nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. Por isso, não podemos olhar para eles com os olhos dos 10 espias, mas com os olhos de Josué e Caleb, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, mesmo quando o deserto parece interminável. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários autoridade. Compartilhe este vídeo com seus irmãos em Cristo, pois vivemos em uma época que despreza e zomba da autoridade. Precisamos resgatar urgentemente o ensino bíblico do 5º mandamento e lembrar que a nossa obediência àqueles que Deus colocou sobre nós é uma evidência clara da nossa submissão ao Senhor. Lembre-se, a fé é a chave para a perseverança e a obediência é a prova da sua fé. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 17, que trata da perseverança dos santos. Leia a pergunta 129 do Catecismo Maior de Westminster. Leia também as perguntas 63 a 66 do Breve Catecismo de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.